Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, à PEP, à Fiocruz, pelo convite da gente estar aqui hoje, discutindo mais uma vez, numa plateia, falando sobre um assunto fundamental para a saúde, né? Como a Margarete me apresentou, eu sou professor, psicólogo, e, além disso, eu também sou terapeuta natural, com várias formações em terapias integrativas, e a minha área de pesquisa do doutorado foi justamente a maconha medicinal, numa aproximação social que eu fiz junto a essas entidades, tanto a PEP quanto a Abracannabis, entidade essa que eu acabei me tornando diretor atualmente. Como bom acadêmico, aqui eu vou pedir licença a vocês para ler, né? Eu preparei um pequeno texto, bem curtinho, para me apresentar e colocar algumas coisas, depois eu vou chamar os palestrantes para virem, cada um dar a sua contribuição aqui, ok? Bom. A minha relação com a maconha começa pela escolha do tema para a minha tese de doutorado, numa fusão do campo de pesquisa com a minha própria prática e meu modo de existir atualmente. Vamos agora conversar um pouco sobre a regulamentação da maconha no Brasil. Eu sou diretor da Abracannabis, uma associação formada por uma equipe multitransdisciplinar, com atuação nas áreas científicas, farmacêuticas, médicas, jurídicas, artísticas e humanas, e que visa promover a inclusão social e o respeito aos direitos humanos, principalmente dos pacientes que utilizam a cannabis medicinal, através do apoio ao acesso gratuito e incondicional de uma produção 100% brasileira, sem nenhuma dependência de nenhuma importação e liberando a essência natural e fundamental do processo vegetal. A gente luta, na verdade, por esse tema dessa mesa, pela regulamentação. Reconhecendo isso tudo e que a maconha devemos pensar no que ela é hoje em dia, para a gente se estruturar para o que ela vai ser no futuro. A minha fala aqui, gente, vai ser um pouco mais humana, né? Eu sou da área de humanas, eu sou da psicologia, da saúde também, né? Mas ela vai quebrar um pouco esse protocolo anterior de que foram muita ciência, né? Muita informação, muita coisa interessante. E aqui a gente vai estar falando um pouco mais dessa relação, desse lado mais humano da questão da maconha, social, e em relação a essa questão da regulamentação, tá? No mundo e no Brasil. Descriminalizar, legalizar e regular. Terra, semente, planta e remédio, seja em milhares de hectares ou seja na janela de casa. Além da justiça histórica junto ao tema, a regulação diminui o consumo entre os jovens. Está provado, numa pesquisa que eu achei pela internet, na The Lancet, que americanos até 24 anos, o seu consumo diminuiu depois que a regulamentação e a proibição foi acabada no estado do Colorado, por exemplo. A regulamentação também diminui o índice de criminalidade. Um pesquisador independente americano fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão que os índices de criminalidade também diminuíram após a regulamentação só da cannabis, só da maconha. Milhões e milhões de impostos podem ser revertidos para a educação e a saúde. 5 bilhões logo de início, segundo as pesquisas. Ou seja, quando a maconha for regulamentada e regulada, né, a gente vai ter um boom de empresas, um boom de trabalho, um boom de postos novos de trabalho, consequentemente, colocando pessoas que estão desempregadas, como a gente sabe a situação atual política do país, né, isso seria seria de grande interesse econômico, essa regulamentação, não só o interesse para a saúde. Né, a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente. Hoje eu publiquei um texto no nosso site da Abracannabis, chamado A Maconha, o Cavalo Vegetal, onde eu comparo a maconha em termos de importância para a evolução da humanidade em cada reino, né, nas duas forças naturais que foram exploradas e são exploradas, ajudando o ser humano a se desenvolver. Num determinado ponto da história, a maconha foi posta de lado, da forma mais perversa e repetitiva como método de dominação, coisa que a gente que estuda história da ciência, história da humanidade, a gente vê que isso se repete ao longo dos tempos, e a maconha passou por esse processo. Está na hora dessa injustiça acabar. Podemos hoje ter um pé de boldo em casa, comprar uma caixinha de chá da Leão no mercado, ou um extrato padronizado na farmácia, ou ainda manipular extrato de boldo seco numa fórmula. A gente quer a mesma coisa com a maconha. A verdade é que o ser humano sempre contará com a ajuda de cavalos, sejam eles animais ou vegetais, e eles compõem a nossa existência. A maconha merece a sua redenção. Como eu disse no texto da minha tese do livro, a maconha é tratada como a Geni das plantas, quando, na verdade, ela é a Maria, ela é sagrada. E vejam só, eu sou agnóstico. Sobre a regulamentação e o mercado, temos plena noção que existe um mercado inteiro a ser explorado e que será explorado. Aliás, já está sendo. Todas as empresas presentes aqui hoje
estão aqui por causa dele. Ok, é inevitável o sistema e isso deve ser sabido e agenciado em meio à nossa realidade brasileira. E é isso que a gente apela aqui. Há de se ter, todas as queridas companhias que estão aqui presentes, muita responsabilidade social. Nós, pequenos no tamanho, mas gigantes na vontade, precisamos de vocês, poderosos, donos do capital e do poder, que sejam coerentes e, acima de tudo, éticos. Percebam as nuances de um país plural como o Brasil e explore o mercado que vocês vão explorar com postura social. Não precisamos apenas de remédio, precisamos de contrapartidas sociais. Numa sociedade mais justa, a descriminalização vai parar de matar negros e pobres, com ou sem farda. E os custos operacionais oriundos da estrutura social, com segurança, por exemplo, vão diminuir. Tenham como objetivo a descriminalização. Façam pressão pelo mercado, intencionando a mudança das leis, a reclassificação da planta. Ajudem a Anvisa. Anvisa, nos ajude. Acreditem em vocês. O lucro vai aumentar muito mais numa sociedade mais justa. É melhor para todos. A liberdade, através do exercício da autotutela, do direito ancestral de sermos providos pela natureza, rompendo esse paradigma médico-jurídico de controle social, precisa ser respeitado. Ao invés de importar, se importem. Não esquecendo que estamos falando de saúde, e não existe prática na saúde sem ética. Podem me chamar de idealista. Aliás, como seria viver sem ideais? Mas na área da saúde, ou em qualquer especialidade, devemos colocar o humano em primeiro lugar. O lucro é uma consequência do bem-cuidar. Empatia e respeito é fundamental para que nós sobrevivamos como espécie. Não é através da força ou da dominação dos corpos dos outros que vamos evoluir e melhorar. Minha fala aqui, por favor, não é acusatória. É um aproveitar da oportunidade para deixar o apelo a vocês, tanto da indústria quanto do Estado. Sejamos éticos, sejamos justos. Proibir nunca adiantou, em lugar nenhum, em tempo algum. Só produz sofrimento à população e gastos exorbitantes ao governo. Em termos de sistema de saúde e segurança pública, regular é extremamente urgente. É através dos afetos e do respeito que precisamos desenvolver muito mais o conceito de entendimento de coletividade, querer crescer e ajudar o semelhante a crescer juntos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, gente. Obrigado.